Bom dia. Nossa aula de hoje de matemática, nós vamos começar a falar um pouco sobre estatística. Na semana passada, nós falamos sobre as possibilidades e probabilidades. E agora nós vamos começar a ver alguns elementos, algumas variáveis de estatística, até unirmos a probabilidade com os dados das tabelas, fazer os gráficos e tudo mais. Então, hoje nós vamos utilizar o módulo 2 na página 158. Vou compartilhar a tela aqui para vocês para a gente poder fazer as atividades. Só um minutinho. Mais uma vez, módulo 2, página 158. Coleta de dados variáveis estatísticas. Alguém gostaria de ler? Só um minutinho, temos colegas chegando. Bom dia. Para quem está chegando agora, nós vamos iniciar o módulo 2 na página 158. Conteúdo variáveis e estatísticas. Algum aluno gostaria de ler? Vitor, Fábio, Gabriel Freion, Ana Luísa. Vocês que gostam de ler durante a aula. Alguém pode iniciar a leitura para mim? Eu leio, professor. Pode ler, por favor. Alguns dos alunos do 8º ano fizeram uma pesquisa de opinião junto aos seus colegas de sala para saber qual tipo de passeio cada um prefere fazer no final de ano. Continua, professor? Pode continuar. É para ler a tabela? Aham. Tá. Preferência dos alunos do 8º ano para o passeio de final de ano. Tipo de passeio: parque de diversões, praia, camping, total. Quantidade de alunos: parque de diversões 15, praia 6, camping 9, total 30. Na primeira coluna dessa tabela, o tipo de passeio é a variável estatística ou simplesmente variável da pesquisa. Parque de diversões, praia e camping são os valores dessa variável. Variáveis como essa, que não apresentam valores quantitativos e estão relacionados a uma qualidade ou característica, são chamadas de variáveis qualitativas. Exemplos: sexo, estado civil, nível de escolaridade, cor dos olhos, etc. As variáveis qualitativas podem ser classificadas em variável qualitativa ordinal, quando há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, o nível de escolaridade de alguns trabalhadores é uma variável qualitativa que pode ser disposta na seguinte ordem: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, etc. Variável qualitativa nominal, quando não há uma ordenação para as possíveis ocorrências. Por exemplo, o tipo de comemoração do final de ano do 8º ano, ou variáveis como sexo, estado civil, cor dos olhos, etc. Já aquelas variáveis que apresentam valores qualitativos resultantes de uma contagem, ou que se pode medir, são chamadas variáveis quantitativas. Exemplos: idade, altura, massa, quantidade de filhos, etc. Vamos lá para 159, já já eu vou explicar. Pode continuar a leitura. As variáveis quantitativas podem ser classificadas em variável quantitativa discreta, quando as possíveis ocorrências são números inteiros que resultam, em geral, de uma contagem. Por exemplo, quantidade de filhos, quantidade de funcionários, etc. Variável quantitativa contínua, quando as possíveis ocorrências são valores
de uma escala contínua de números reais. Por exemplo, a massa de um indivíduo, pois ela pode assumir valores reais como 80 quilos, 80,5 quilos, 80,54 quilos, etc. Só um minutinho que temos colegas chegando agora. Mais uma vez, bom dia. Nós estamos no módulo 2, agora, nesse momento, na página 159. Nós estamos falando sobre as variáveis estatísticas. Nós temos dois tipos de variável quando a gente vai falar sobre estatística, quando a gente monta uma tabela. A variável quantitativa e a qualitativa, que nós vamos preencher aqui desse lado. A variável quantitativa, o início já está falando quanti, ela é referente à quantidade, a números. Toda vez que nós formos trabalhar em uma tabela números, nós vamos estar trabalhando uma variável quantitativa, que representa a quantidade. E essa variável quantitativa, nós podemos classificar em discreta ou contínua. Qual é a diferença entre a quantidade discreta e a quantidade contínua? A quantidade discreta são números inteiros, ou seja, números sem vírgulas. E a quantidade contínua é que o resultado, tá? A representação desse número pode ser um número decimal, um número com vírgula. Aí nós falamos sobre exemplos, né? Variável quantitativa discreta, nós podemos falar sobre a quantidade de funcionários, a quantidade de alunos, a idade de uma pessoa, que nunca pode ser um número com vírgula. Exemplo, quantos alunos tem na sala de aula? 25. Não tem como eu ter 25 alunos e meio. Então, a quantitativa, ela vai representar a quantidade. A discreta é a representação dessa quantidade em números inteiros. E a contínua é a representação dessa quantidade em números decimais. A contínua deu o exemplo ali da massa, né, de um peso de um indivíduo. A gente pode pesar 80 quilos e 500 gramas, 60 quilos e 300 gramas. Qualquer representação com número decimal, nós podemos dizer que a variável quantitativa é contínua. E temos também outro tipo de variável, que é a qualitativa. O início já está dizendo quali, ela representa uma qualidade. Quais seriam essas qualidades do indivíduo? O tipo de passeio, o tipo de esporte preferido, a altura de uma pessoa, a escolaridade, se ela fez faculdade, se não fez, se ela terminou o ensino médio, se ela está no ensino fundamental, se ela está na educação infantil. E essa qualitativa, ela também se divide em dois grupos. A qualitativa ordinal, quando nós temos uma ordem para essa qualidade da pessoa. Então, vou botar aqui, ó, ordinal é quando a qualidade tem uma ordem, que foi dado o exemplo de escolaridade. A escolaridade, ela tem uma ordem: educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Não deixa de ser uma qualidade, mas não tem como você pular a ordem. Não tem como você iniciar em um ensino médio. Primeiro, nós vamos lá para a educação infantil. Outra parte da qualitativa, outro tipo, é qualitativa nominal, que vai de acordo com o nome: altura, massa, idade, quantidade de filhos, tipo de comemoração. Exemplo,
estado civil, se a pessoa é solteira, se é casado, se é divorciado, cor dos olhos, se são castanhos, se são azuis, não precisa de uma ordem para representar essas qualidades. Então, nós chamamos de nominal quando a gente fala a qualidade da pessoa apenas por adjetivos, por nomes, ok? Então, aqui na nossa atividade, nós vamos estar classificando essas variáveis em qualitativa e quantitativa. Quando a gente definir se é qualitativa ou quantitativa, nós vamos dizer se é nominal, ordinal, discreta ou contínua. Mais uma vez, as variáveis são informações que consistem em pesquisas, onde nós vamos montar a tabela, depois saber a probabilidade, a porcentagem. A variável, ela se divide em dois tipos. Quantitativa, que representa a quantidade, que é representada por números, e qualitativa, que é representada pela qualidade. A quantitativa, que representa o número, quando esse número é um número inteiro, nós chamamos de discreta. Quando a representação dessa quantidade pode ser o número decimal, nós chamamos de contínua. E quando nós classificamos algo pela qualidade, nós classificamos em ordinal e nominal. Qualitativa ordinal é quando essa qualidade tem uma ordem, né? Que foi o segmento aí de estudo que eu coloquei como exemplo. E a qualitativa nominal podem ser qualidades, cor dos olhos, cor do cabelo, estado civil e assim por diante. Então, vamos aqui à atividade da página 159. Classifique as variáveis em qualitativa e quantitativa, que é o primeiro passo que nós vamos fazer. Nacionalidade de uma pessoa. Pode ser brasileira, pode ser americana, mexicana. Isso é uma qualitativa ou uma quantitativa? A gente representa a nacionalidade de uma pessoa por números ou por nomes? Fala aí para mim, o que vocês acham? Se a nacionalidade de uma pessoa, brasileira, mexicana, americana, é uma variável qualitativa, é uma qualidade, ou quantitativa? A gente pode representar com números uma nacionalidade. O que vocês acham? Hein, gente? Estou aguardando aí a participação de vocês. Vamos pensar junto comigo. Variável qualitativa ou quantitativa? A nacionalidade eu já disse, né? Ela é dada de acordo com o país que a pessoa está. A nossa nacionalidade é brasileira. Existem outras, americanas, mexicanas, francesas, assim por diante. Essa qualidade, essa nacionalidade, ela é qualitativa ou quantitativa? Quantitativa é quando eu posso classificar por números. O que vocês acham? Estou aguardando aí a participação. Qualitativa, professor. Qual? Qualitativa. Qualitativa é uma qualidade da pessoa. E ela é qualitativa nominal ou ordinal? Nominal. Nominal é quando a gente classifica com nomes e ordinal é quando essa qualidade ela tem uma ordem. Ela é nominal. Muito bem. Ordinal é quando a qualidade tem uma ordem, tá? Quantidade de livros. A quantidade de livro, ela é uma qualidade ou ela é quantitativa? A própria palavra já diz, quantidade de livros, nós vamos representar com números.
Se eu represento com números, ela é qualitativa ou quantitativa? É quantitativa, professor. Quantitativa, muito bem. Que representa a quantidade. Qualquer pergunta pode falar, tá, gente? Quantitativa. E a quantidade de livros, ela pode ser discreta ou contínua. Discreta são números inteiros e contínua são números decimais. Para eu representar a quantidade de livros, eu utilizo números inteiros ou números decimais? O É que discreta. vocês acham? Quantitativa Oi? discreta. Discreta. Discreta, quando nós utilizamos números inteiros. Eu não posso dizer que eu tenho 1,3 livros, né? O livro ele é representado em números inteiros, então a gente chama de quantitativa discreta. A altura de uma pessoa. A medida da altura de uma pessoa é qualitativa? É uma qualidade ou é uma quantidade? A gente representa com o nome ou com letras? Hein, gente? A altura de uma pessoa, ela é qualitativa, é uma qualidade ou ela é quantitativa? A gente representa a altura com o nome ou com números? É com número, professor. É quantitativa. Muito bem. Se é com números, ela é quantitativa. E quando a gente representa esse número, a altura da pessoa, só com números inteiros ou pode ser com números decimais? Em exemplo, a minha altura é 1,64. Então, são com números decimais, correto? Então, eu posso dizer que é contínua. Classe social. A classe social, se é a classe baixa, se é média, se é uma classe social alta, isso é uma qualidade ou isso é uma quantidade? É qualidade, professor. Qualidade. E essa qualidade, ela pode ser ordinal ou ela é nominal? Ela é ordinal. Ela é ordinal, né? Porque nós vamos da classe baixa, depois a média, depois a alta. Ela tem uma ordem. Muito bem. Gente, eu preciso da participação dos outros alunos para eu saber se está entendendo, se não está. Estão muito tímidos, nem parece na sala de aula, né? Número 2. Para cada item, escreva 3 exemplos de variáveis de acordo com a classificação. Então, vamos escrever aqui, ó, 3 qualitativas, que representa a qualidade ordinal, que tenha ordem. Nós já falamos, né, nível de escolaridade. Fala mais 2 aí. Nível de escolaridade. Mais o quê? Professor, Classe nível de social, patente do nós temos. exército? Oi? Nível de patente do exército? Pode ser também. Nível de patente. É qualitativa ordinal, é na ordem, né? Pode ser soldado, cabo e assim por diante. Muito bem. E qualitativa nominal, quando representa qualidades sem precisar ter uma ordem. Nós falamos, né? Estado civil,
Mais o quê? Cor de cabelo. Mais uma. Fala mais uma aí. Que pode representar uma qualidade sem precisar uma ordem. Esporte preferido, né? Não deixa de ser uma qualidade e não precisa ter uma ordem. Copia aí para mim. Agora é quantitativa, que representa quantidade, mas tem que ser discreta. A representação deve ser de acordo com números inteiros, que a gente pode representar a quantidade. Pensa aí e fala. Quantidade de pessoas? Uhum. Quantidade de pessoas. Mais o quê? Vou botar aqui com a canetinha para na hora de copiar, não copiar errado, tá? Ordinal. Nominal já começou aqui, né? Discreta, vou colocar aqui embaixo, tá? Quantidade de pessoas, quantidade mais de quê? De Quantidade de irmãos. brinquedos? Oi? De brinquedos também? De brinquedos. Chegar só um pouquinho mais para cima. Para a gente poder botar a contínua, quando a gente pode representar em números. Aí, deixa eu botar certinho direito. Contínua, vou colocar aqui embaixo, ó. Copia direitinho aí para não confundir, tá? Representação de quantidades que podem ser números decimais. Podemos dizer a massa, né, que é o peso da pessoa, a altura, também pode ser nada em números decimais, mas o quê? Distância entre duas cidades, a gente também pode colocar como um número decimal, né? Vamos escrever aí, distância entre duas cidades. Copia aí direitinho, 2 minutos para copiar, para a gente poder passar para 160. Copiei direitinho. Mais uma vez, para quem chegou agora, bom dia. Estamos falando sobre variável estatística na página 159. Vamos lá, copiando a resposta.
Enquanto vocês estão copiando o número 2, eu vou fazer a chamada mais uma vez, tá? Adam. Botei aqui. Ana Clara. Eu. Tá dormindo, Ana Clara? Bruno. Não, mas queria. Caio e Cauã. Gabriel Oliveira. Gabriela. Gustavo. João Guilherme. Presente. João Pedro Goulart. João Vitor. Kailane. Luiz Gustavo. Maicon. Matheus. Renan. Matheus aqui, professor. Ok. Renan tá aí? Muito bem. Todos já copiaram a 159 para a gente passar para 160? Ou tem alguém copiando ainda? Samuel já copiou tudo? Lucas? Já copiei já, professor. Já? Todo mundo copiou? Posso passar para 160? Esse conteúdo é o conteúdo do nosso terceiro bimestre, tá? Da nossa prova. Deve acontecer provavelmente no finalzinho de setembro, do mês que vem. Como o terceiro bimestre passa muito rápido, não deixe acumular atividades. Vamos lá para 160. Número 3. Observe a pesquisa feita no site de uma agência de turismo. Qual dos países você gostaria de visitar? Qual é a variável dessa enquete? O que está sendo perguntado? Os países que a pessoa gostaria de visitar, né? Essa é a variável. Países e o entrevistado, né? Gostaria de visitar. E essa variável, ela é o quê? Ela é quantitativa ou ela é qualitativa, gente?
Ela representa uma quantidade ou uma qualidade? Nós temos ali a opção França, Espanha, Egito e México. Isso é uma quantidade ou isso é uma qualidade? Hein, gente? Tô aguardando aí, hein? Professor, acho que é qualitativo. Qual? Qualitativo. Qualitativa. Ela representa uma qualidade. E essa qualidade, ela está em ordem, é ordinal ou ela é aleatória? Pode ser qualquer país. Ela é uma qualitativa o quê? Qualitativa nominal, ela não tem uma ordem. Ela pode ser escolhida ali pelo nome de cada país. Quais valores essa variável pode assumir? Então, nós temos aqui as opções. Eu posso responder França, Espanha, Egito ou México. Coloca aí para mim a resposta. França, Espanha, Egito ou México. São os valores, né? São as opções que nós temos para representar isso aí. Dois minutinhos para poder copiar. Copiando aí a resposta para a gente poder fazer o número 4. Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar. Todo mundo copiou? Posso passar para o número 4? Mais um minutinho.
aumentar a satisfação de seus funcionários, uma empresa fez uma pesquisa sobre as opções de cardápio oferecidas no almoço. Cada funcionário respondeu entre 5 opções qual era de sua preferência. Observe no gráfico o resultado dessa pesquisa. Nós temos aí a opção de cardápio preferida entre os funcionários da empresa. Nós temos a opção A, B, C, D e E. Quais são as variáveis apresentadas no gráfico? Nós temos 2 variáveis, tá? Na vertical e na horizontal. Nós temos aí a quantidade de funcionários na vertical e a opção de cardápio na horizontal. Nós temos 2 variáveis. Copiei para mim. Quantidade de funcionários e opção de cardápio. Geralmente, no gráfico, né, nós temos 2 informações, a da vertical e da horizontal também. Classifique as variáveis apresentadas como qualitativa ou quantitativa. Bem, a quantidade de funcionários, ela é quantitativa. Vou botar assim, a quantidade de funcionários, o próprio nome já diz que ela é quantitativa. E a opção de cardápio, ela é qualitativa, é uma qualidade. Copia dessa forma. Vamos lá. Mais uma vez, lembrando que quantitativa representa a quantidade, né? Geralmente é representada com números, e qualitativa é uma qualidade, um adjetivo de cada pessoa. Vamos lá, para a gente poder fazer o nosso número 5. Chegar aqui um pouquinho para cima, para a gente poder fazer. Número 5. Observe parte do questionário aplicado aos candidatos de uma vaga de emprego. Classifique cada variável apresentada no questionário em qualitativa ou quantitativa. Então, gente, nós temos aqui, eu vou grifar,
E eu vou dar 5 minutinhos para que vocês possam fazer o número 5 sozinhos. Nós temos aqui, ó, nome, idade, sexo da pessoa, se é masculino ou feminino, a massa, a altura, a escolaridade, o estado civil e a quantidade de filhos. Nós temos todas essas variáveis, onde vocês vão classificar em qualitativa ou quantitativa. Ok? 5 minutinhos aí para poder fazer e a gente corrigir. Você pode escrever logo aqui qualitativa, quais são, tá? Desses que eu sublinhei, quais representam a variável qualitativa e quais representam a quantitativa. Podemos classificar também em qualitativa, ordinal ou nominal, e quantitativa discreta ou contínua. Então, 5 minutinhos para que vocês possam classificar cada variável dessa que eu sublinhei. Ok? É para fazer, gente. Para classificar em quantitativa contínua ou discreta, qualitativa nominal. Vamos lá. Vamos lá. Classificando todas essas variáveis que eu sublinhei em qualitativa, quantitativa e os subconjuntos de cada uma também. Vamos lá. Dois minutinhos para a gente poder corrigir, tá?
Vamos lá, classificando. Lembrando que a quantitativa representa quantidades e qualitativas são qualidades. Vamos lá? Bem, vou colocar aqui primeiro, vou aguardar aí alguém falar, a quantitativa discreta. Aqui representa a quantidade e não pode ser um número inteiro. Só pode ser o número inteiro, não pode ser decimal. Alguém sabe me dizer o que representa a quantidade com o número inteiro? Não pode ser número decimal? Qual dessas que eu grifei é quantitativa discreta? É a última, professor. Quantidade de filhos. Quantidade de filhos. Vou botar aqui, ó, quantidade de filhos. Muito bem. Agora, é a quantitativa contínua, que representa a quantidade, são números decimais. Na verdade, aqui também, ó, a quantidade discreta, nós temos a idade. Ok? Vamos botar aqui, ó, a idade, a gente representa com número e não pode ser número com vírgula. E idade. A quantina, nós temos a massa e a altura. Correto? Massa e altura, a gente representa com números decimais. Nós temos a qualitativa ordinal. Tem alguma qualitativa ordinal que representa a qualidade e tem que ser em ordem? Fala aí. Escolaridade, professor. Escolaridade. Muito bem. Escolaridade. E a qualitativa nominal, que são qualidades apenas com nomes. Nós temos o nome da pessoa, o sexo, o estado civil, só, né? Estado civil. São as três qualitativas nominal, que não precisa de ordem. Então, vamos copiar para a gente poder finalizar. Na nossa última aula, como eu falei, nós vamos utilizar o caderno. Vamos fazer um exercício complementar sobre probabilidade, que foi o conteúdo da aula passada. Ok? Então, tem aí 2 minutinhos para copiar a correção do número 5, para a gente poder finalizar o módulo 2 por hoje. Próxima aula, hoje, às 11h10. Quem copiou já pode sair, professor? Sim, sim. Muito obrigada pela participação de vocês.
Quem já copiou pode sair. Quem não copiou tem 2 minutinhos para a gente poder finalizar. Próxima aula, 11h10. Um minutinho. Quem está copiando tem 1 minutinho para finalizar. Foi, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos finalizar por aqui. Até a próxima aula.